Olá, aluno do EJA, seja bem-vindo de volta. Eu sou a professora Alicia Amaro, professora de língua inglesa, e hoje nós vamos dar início à apostila 2, o volume 2 da apostila, na unidade 1. Essa unidade, o nome dela se chama Talking About Cinema, que é falando sobre o cinema. E a gente tem 3 temas que envolvem essa temática, né, do cinema. Na primeira nós temos What is Cinema, o que é o cinema, The Beginnings of Cinema, os primórdios do cinema, e The Influencer of Cinema, a influência do cinema. Então a gente já vai dar início nesse volume 2, nessa segunda apostila, falando bastante sobre isso, falando sobre as artes no geral, sétima arte e tudo mais. Então já pegue a sua apostila para ir acompanhando também. Temos aqui a Introduction, a introdução. E temos nessa unidade, você vai estudar o surgimento do cinema, seu conceito como arte e a sua influência na vida das pessoas. Por meio de textos, diagrama e exercícios, você aperfeiçoará seu vocabulário e trabalhará estruturas gramaticais em inglês. E aí temos o início, né, o theme 1, o tema 1. E aí na apostila diz assim: neste tema você vai explorar o cinema como arte. Além disso, verá a relação entre o cinema e as outras artes. Também estudará a conjugação de verbos no tempo presente. E todo início de capítulo, de unidade e tudo mais, a gente sempre tem aquela partezinha de what do you already know, do que você já sabe. E aí ele fala assim: o cinema engloba elementos de diferentes linguagens artísticas. A música, por exemplo, faz parte de quase todos os filmes que são lançados hoje em dia. Quais outras artes também estão presentes no cinema? Então aqui a sugestão é que a gente não pesquise, não vá atrás de nada disso, tente pegar mesmo no nosso conhecimento do que a gente tem por consumir filmes, séries no geral, quais são as outras artes que estão inclusas, né, que meio que combinam, que complementa a arte que é o cinema. Então, é bem pessoal, obviamente, né? Eles até falaram aqui da música, a gente nem tem como desvincular, né? Filmes, séries, animações, enfim, todas essas produções, a gente não tem como imaginá-las sem trilhas sonoras, né? Sem as playlists, e que diz muito e que constrói bastante toda a característica de um filme, né? E, enfim, mas fora a música, quais são as outras artes que também faz parte, que também vem para agregar, digamos assim, no mundo do cinema? Fica aí para vocês a reflexão e vocês têm algumas linhas aí para responder também. E aí, gente, antes da gente ir para a unidade mesmo e aprofundar e fazer as atividades da própria unidade, eu trouxe alguns arquivos aqui que a gente vai falar sobre conhecendo as 7 artes clássicas. Então a gente vai entender mais ou menos da onde que veio algumas dessas artes, como que funcionou essa questão do pódio, né, do primeiro, segundo, terceiro, até chegar na 7ª arte, por aí vai. Então vamos lá, conhecendo as 7 artes clássicas. Há um pouco de divergência sobre a lista e a ordem exata das 7 artes clássicas, mas a maior parte da literatura apresenta da seguinte forma. Então ele já começa falando, né, que dependendo de onde você for pesquisar, da sua fonte, do livro, da internet, enfim, pode ter algumas divergências, pode ter alguma arte que esteja numa posição X e em outro lugar ela esteja numa posição Y, mas majoritariamente, né, tipo na grande maioria das vezes, a seguinte ordem vai ser qual? Arquitetura, escultura, pintura, música, literatura, dança e aí vem o cinema, né? Por isso que o cinema é conhecido como a 7ª arte. É difícil estabelecer um ponto de início para essa discussão, que foi travada durante décadas por diversos filósofos. Porém, é consenso no meio artístico que o ponto mais importante dessa denominação foi o Manifesto das 7 Artes, do Ricciotto Canudo, né? O Ricciotto. O intelectual italiano escreveu em 1923 esse documento que estabelecia as 7 artes clássicas. Olha, lá em 1923, né, praticamente 100 anos atrás, enfim, um século passado. Muito se discute até hoje a respeito desta lista, uma vez que deixou elementos conhecidos e importantes de fora, como teatro, coreografia, ilusionismo,
fotografia, HQ e até mesmo arte digital não fazem parte dessa lista. O argumento dos que defendem a concepção mais clássica e conservadora é que estas formas de arte, na verdade, são a mistura de outras. O teatro, por exemplo, é a junção de diversas artes, da literatura, da pintura, da dança e da música. Então, aqui a gente já começa a entender basicamente por que é tão... não tem muito um acordo, né? Não é todas as fontes, todos os livros que a gente for olhar que vai estar padronizado, digamos assim. Então, algumas pessoas vão enxergar de forma diferente, algumas outras vão sentir falta enfim, da representatividade, digamos assim, de outras artes inclusos nesses pódios, né? E aí, enfim, é muito subjetivo, né? Algumas pessoas têm essa visão, o teatro é a junção de várias artes, outras não, sim, mas mesmo sendo a junção de várias artes, deveria ser considerado uma das artes ali bonitinho, como é a arquitetura, a escultura, enfim, então vai depender muito, vai ter filósofos, críticos, vai ter pessoas desse meio para concordar e para discordar desse pódio, né? Fato é que a soma das artes compõe quase todo o lazer, beleza e cultura de nossa vida moderna. Afinal, o que seria das nossas vidas sem um destes 7 elementos? Pode até ser que você não goste de um ou de outro, mas a composição deles é fundamental para o estabelecimento da nossa identidade cultural. Aqui não tem como a gente negar, né? Muito do que nós somos, enfim, do que as pessoas são na vida adulta, quando estão mais velhos, é muito formado desse tipo de arte que foi consumido desde novo, né? Então, tem pessoas realmente que têm muita afinidade, enfim, para a dança, para a arquitetura, para o cinema, para a fotografia, para cantar, enfim. E isso faz parte, né? São coisas que para algumas pessoas pode ser supérfluo, pode ser coisas bestas, ou pode ser meio que natural. É normal, né, que a gente consuma esse tipo de arte, mas realmente tem um papel fundamental na construção mesmo do ser humano. É praticamente impossível a gente conhecer uma pessoa que não consuma nada disso, né? Eu particularmente não conheço, e se eu conhecesse seria até assim, meu Deus, um extraterrestre, né? Uma pessoa estranha. Porque o normal pra gente, né, enquanto sociedade, são pessoas que consomem ou quase todas essas artes, ou pelo menos uma ou duas, mas alguma coisa a pessoa vai consumir, vai ter uma certa afinidade, né? É possível conhecer um país, sua história e suas tradições por meio das manifestações culturais. Investir em artes, mais do que um lazer ou um passatempo, é saber aprofundar as raízes de um determinado grupo de pessoas. Pensando nisso, resolvemos apresentar um pouquinho de cada uma dessas artes. Então aqui, né, a gente sabe mesmo, como eu falei, é uma formação individual, mas também é uma formação social, né? A gente, enquanto brasileiros, a gente concorda em algumas manifestações artísticas que já está meio que intrínseco, né? Já faz parte da gente. Fica até difícil a gente desvencilhar, né? Imaginar a nossa cultura, enfim, o nosso dia a dia, a nossa família, as nossas interações, sem ter essas artes envolvidas. Então, por exemplo, para o brasileiro é muito comum grupo de amigos, pessoas que estão começando um relacionamento amoroso, ir para um cinema, ir assistir um show. Em alguns grupos é normal ir assistir uma peça de teatro e fazer uma aula experimental de improviso, enfim. Então, obviamente, vai ter certas tribos, né, cada um com as suas afinidades, mas é praticamente assim, inconcebível a gente tentar imaginar grupos sociais aqui, né, na nossa cultura brasileira, que não consomem, ou enfim, que não usam as artes até como essa forma de interação, né, de afinidade mesmo, né, é mais fácil quando você fazer amigos quando vocês concordam com alguma coisa, não com tudo, né, porque não tem como, mas se concordam com um estilo musical, se concorda com alguma coisa para passar o tempo, assistir alguma coisa, ou fazer alguma coisa manual, tudo isso aproxima as pessoas, né, e enfim, no Brasil não seria diferente. E aí, desse site que eu peguei, eles vão falar um pouquinho, não é muito detalhado, mas só para a gente ter um pouquinho de noção sobre cada uma dessas artes, né? Desde a arquitetura até chegar no cinema. Então vamos lá, a arquitetura foi a primeira das artes. Talvez seja uma das primeiras manifestações artísticas do ser humano. A arquitetura é, abre aspas,
toda a construção e modelagem artificial do ambiente físico, incluindo seu processo de objeto e o produto deste. Fecha aspas. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, né, o CAU, também fala sobre a importância do urbanismo na concepção destes projetos. De maneira simples, tudo que está relacionado ao ambiente, desde a sua concepção até a sua integração com o meio externo, pode ser considerado arquitetura. Então, assim, geralmente, né, para algumas pessoas, quando a gente fala arquitetura, as pessoas já pensam no curso, né, na faculdade, naqueles prédios, né, gigantescos que geralmente ficam em frente à praia, né, na beira-mar, aqueles prédios espelhados e tudo mais. Mas, assim, a arquitetura, ela vem, né, ela é muito antiga, é uma das artes mais antigas. E, obviamente, né, ela está sempre se renovando, vai depender, tem muito a ver com a cultura do local também, com status, enfim, com o período que está passando. Mas a arquitetura, ela está nas pequenas coisas, né, digamos assim. O urbanismo também. Vem aí também algumas questões que são muito debatidas, que é sobre meio que essa higienização urbana, né? Geralmente as pessoas gostam das coisas bem padronizadas, as cores certinhas, digamos assim. Em alguns locais não é assim que acontece, né? As pessoas têm outras manifestações artísticas, então vai vir o grafite, vai vir o picho, vai vir outras coisas que são mais de arte urbana, enfim. E aí uma vão se complementando com a outra, né? Essas manifestações, elas vão se transformando de acordo com a geração, com o período, com o que está em alta no momento. Então, por isso que em algumas cidades brasileiras, né? Por exemplo, em São Luís, tem certas leis que impedem mesmo as pessoas de fazerem reformas, de mudar a arquitetura de alguns prédios que são mais antigos. Então, em São Luís vai ter prédios novos, né, assim, bem mais tecnológicos, digamos assim, bem mais modernos, mas em compensação vai ter muita casa, vai ter muito prédio, vai ter muita arquitetura que é mais antiga, mas que não deixa de ser a personalidade, né, digamos assim, é uma coisa que já faz parte. Quando a gente imagina algumas cidades do Nordeste, por exemplo, já vem na nossa cabeça algum padrão, né? Em Recife também, em Recife tem muito aquele padrão das casas bem coloridas, né? De alguns modelos que atualmente não é o que está em alta, digamos assim, se uma pessoa for construir um prédio, na maioria das vezes ela vai para um lado mais moderno, né? Mais para esse lado mais tecnológico mesmo. E aí, essas leis, elas vêm até como um acervo cultural, né? Para as pessoas, aquela cidade, permanecer com aquela personalidade. É uma coisa que fez parte da cidade, é uma história que eles têm para contar, e que se não tivesse essas leis para dar esse amparo, provavelmente já teria sido completamente modificado e com o tempo entraria até no esquecimento, né? Obviamente teria registros, teria algumas fotos, mas não é a mesma coisa, né? De quando você vai turistar, você chega na cidade e você vê toda aquela arquitetura, parece até que a gente consegue voltar um pouco no tempo, sentir um pouco coisas diferentes, né? Só por saber que está ali, são prédios que estão levantados ali há muitos anos, às vezes há séculos atrás, e que, enfim, que faz parte de toda a construção da cidade, da construção daquele povo. Então, a arquitetura, ela fala muito sobre uma cidade, sobre um país, enfim, como o Brasil é muito grande, a gente não tem só um tipo de arquitetura padrão, né? Vai depender da região, vai depender das pessoas, vai depender das influências que tiveram ali. Então, por isso que alguns anos atrás, né, no Rio de Janeiro, por exemplo, tinha muito da arquitetura que vinha do pessoal da Europa, porque, né, eles tiveram muita essa influência. Então, enfim, a arquitetura é um assunto que dá pra gente passar assim, dias e dias conversando, porque é muito amplo. O meu conhecimento sobre arquitetura não é um conhecimento muito aprofundado, e mesmo assim eu teria como passar o dia conversando. Então, imagina para quem estuda mais profundo, né, para quem faz uma faculdade, para quem trabalha nessa área. Realmente tem um porquê, né, de ser considerado uma arte. Conhecer países europeus, por exemplo, é uma experiência que pode se assemelhar a visitar um mundo completamente diferente. O estilo de construção, os materiais, as linhas e curvas do prédio, tudo é diferente. Então, de todas as artes, a arquitetura mostra um nível maior de complexidade, por estar ligada à moradia. Muitas pessoas sonham uma vida inteira
com uma casa própria, feita com um estilo determinado. Então, a arquitetura, ela vem até com ela vem com esse reconhecimento, né, da gente, por exemplo, estar num local e caramba, eu faço parte desse movimento, eu faço parte dessa cidade, desse regionalismo, né, e vem também com essa sensação de posse, né, e que é a busca de várias pessoas, não só de brasileiros, mas é uma realidade nossa, né, muitas pessoas não têm onde morar, muitas outras vivem de aluguel, vivem na casa de familiares, né, sei lá, pessoas que se casam, formam família, mas moram com a mãe, moram com o pai, moram com a avó. Então, a arquitetura, ela vem, tanto como eu estava falando, né, sobre a gente se reconhecer, mas ela também vem muito sobre esse sentimento de eu tenho alguma coisa que me pertence e eu vou deixar com a minha cara, com o meu jeito. Então, por isso, né, que geralmente as pessoas, quando conseguem comprar a sua casa, né, ter a sua casa própria, traz vários artifícios que a gente vê que aquela casa é daquela pessoa, né? Seja na decoração, seja, sei lá, numa janela que foi escolhida, uma porta, a cor da parede, né, do lado de fora. Tudo isso fala muito sobre a personalidade, sobre como a pessoa se posiciona também no mundo, né? Como ela se reconhece. E é muito interessante, né? Porque tem pessoas, por exemplo, que viajam, que mudam de cidade, que mudam de país, mas não desvincula, né? Não perde essa essência, digamos assim, da qual a gente foi acostumada. Então, pessoas que moram em outros países, mas que quando constrói, por exemplo, uma casa, porque é diferente quando você vai comprar, né? Que você já compra ela do jeito que ela tá, você pode ali fazer umas reformas e tal. Mas quando você constrói uma casa, você tem a liberdade de fazer tudo da base do jeito que você quiser, né? Fazer toda a planta. E aí tem várias pessoas que fazem isso, né? Estão em outra cidade, estão em outro país, mas constroem uma casa com resquícios bem fortes da onde ela nasceu. Então, sei lá, uma pessoa que nasceu no interior do Ceará, por exemplo, e foi morar na Europa, se ela constrói uma casa, algumas pessoas, a gente não pode generalizar, né? Mas algumas pessoas vão fazer com alguns resquícios, né? Do interior do Ceará, que aí traz um pouco dessa proximidade, né, com as suas raízes, com o que você entende de arquitetura, com o que a pessoa entende do que é bonito, do que é feio, porque até isso vai mudar também, vai ser muito relativo. Então, enfim, como eu falei, a arquitetura dá pra gente falar o dia inteiro sobre, e é uma arte bem interessante, né, que é uma arte forte, porque envolve moradia, envolve lar, envolve família, né, envolve animais de estimação, envolve crianças, envolve abrigo, enfim, envolve tudo o que basicamente a gente precisa para estar relativamente bem, né, nessa vida. E aí vamos avançar, vamos para a segunda arte, a escultura. Provavelmente, quando pensa em escultura, vem à sua mente o Davi, de Michelangelo, né? A mais famosa de todas as esculturas, atualmente no Museu de Florença. É um símbolo de toda uma época na história das artes. Entretanto, a história da escultura remonta aos tempos da pré-história. Olha como é antigo. Já naquela época, o homem era capaz de montar grandes obras para falar sobre suas conquistas, caças e até mesmo representar famílias. As esculturas podem ser feitas de diversos materiais, dependendo da técnica utilizada. Gesso, mármore, resina, pedra, madeira, aço, ferro, são matérias-primas utilizadas. Por muito tempo, elas foram uma das artes mais utilizadas pelo homem para fins de comunicação e também registro histórico. E a gente não pode esquecer, né, que a escultura ela é uma das artes mais detalhistas, minuciosas e mais delicadas que tem, né? Por isso que, enfim, é de muito tempo atrás, vários artistas se expressavam, né? Inclusive tinha até algumas rixas, né? Entre alguns desses artistas na época. É muito interessante, se vocês derem uma pesquisada, tinha até essas discussões sobre alguns artistas que gostavam muito de fazer esculturas de nudez, né? De homens nus, de mulheres nuas, outros que não gostavam, e aí ficava meio que a briga ali renascentista entre os artistas por conta disso. E como é uma coisa muito minuciosa, é um trabalho que sempre agregou muito valor, né? Porque imagina, a pessoa ali fazendo, né, moldando um véu,
moldando uma coisa, às vezes dando aquela impressão de movimento, né? Tem várias esculturas que é como se o vento estivesse batendo e mexendo alguma coisa. Enfim, mas sem falar nos detalhes, né? De fazer um rosto, de fazer um corpo, de fazer cabelo. Enfim, tem esculturas que os artistas demoravam meses, demoravam anos para finalizar. Então, era um tipo de arte, ainda é, né? Mas antigamente era um tipo de arte até mais comum, né? Digamos que era mais engajado, né? As pessoas davam mais uma força, digamos assim, era uma forma de se expressar, mas era uma arte até meio que elitista, né? E até hoje ainda é uma coisa, enfim, é muito difícil, né? Não é todo mundo que tem essa capacidade, enfim, são pequenas coisas, uma martelada errada, uma coisa errada pode colocar todo o trabalho a perder. Então é uma coisa muito assim de calma, detalhista. E, enfim, e para algumas pessoas ainda atualmente é uma coisa mais elitista, né? São artes que são mais caras e que estão geralmente em alguns espaços que pessoas que tiveram mais oportunidades, que tiveram, enfim, uma classe social mais, um status também mais elevado, que estava por dentro dessas artes. Obviamente que não todos, mas acontecia. Terceira arte, pintar. Pintar é a terceira das artes. A pintura é considerada a terceira arte clássica. São tantos artistas e obras famosas que fica até difícil destacar alguma aqui. Temos Da Vinci, Rafael, Van Gogh, Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Portinari, Picasso, Frida, né, o Diego Rivera, né, o Rivera, que era o marido da Frida, enfim, tantos outros. Poderíamos montar uma lista do tamanho de um dicionário. Tantos os artistas que passaram por essa arte fizeram história. Definir pintura é algo muito difícil, devido à característica abstrata dessa arte. Grandes momentos da humanidade foram retratados em telas e quadros, desde a Santa Ceia até Mona Lisa, passando pelo Grito e tantas outras obras. Muitas pessoas têm dificuldades em compreender os aspectos artísticos da pintura e limitam-se a admirar as obras. Artistas de todo o canto do mundo, historiadores e pesquisadores já pesquisaram sobre a sensação de bem-estar ao estarmos de frente a um quadro. Pintar é mais do que preencher uma tela de cores, é dar forma na tela à alma de um verdadeiro artista. Olha que forte, né? E esse tipo de arte é uma arte que mexe muito, né, com o emocional, tanto de quem está fazendo quanto de quem está consumindo, porque é realmente isso, né, colocar a alma do artista ali, né, meio que expressar num quadro os sentimentos. Tanto é que as pessoas falam, por exemplo, falam muito do Van Gogh, né, que o Van Gogh, infelizmente, ele foi um artista que não teve reconhecimento enquanto ele estava vivo, e ele só veio virar todo esse boom, digamos assim, depois que ele faleceu. Então ele faleceu sem ter noção de que a arte dele ia virar, assim, essa arte tão renomada, né, enfim, que custa tão caro, que tantas pessoas conhecem, que, enfim, hoje em dia, Van Gogh, até nas gerações mais novas, né, até quem é muito jovem, sabe quem é o Van Gogh, né, já viu A Noite Estrelada, por exemplo, já viu os quadros dele, né, do quarto dele, da Casa Amarela, da cidade, né, que ele pintava muito as coisas urbanas também, né, os cafés, pintava muito a natureza, os girassóis de Van Gogh, que são tão conhecidos, enfim. E dizem também que ele era uma pessoa triste, né, porque a gente sabe que o Van Gogh tinha algumas condições emocionais, tanto é que ele se internou, né, ele cortou a própria orelha, enfim, o Van Gogh ele não era a pessoa mais estável mentalmente, emocionalmente. E aí, por exemplo, tem um filme que se chama Com Amor Van Gogh, que eles até falam, né, que geralmente os pintores, os artistas, eles são tristes, porque aí, enfim, eles têm a tristeza deles e a tristeza deles que vira arte. Então, assim, imagina que doido, né? Geralmente, obviamente, nunca a gente pode generalizar, mas geralmente artistas, no geral, não só falando de pintores, mas agora também falando dos pintores, né? Eles têm muito essa questão da saúde emocional abalada, são pessoas que passaram por traumas, que tiveram, enfim, certos problemas na vida, e aí a pintura veio como uma válvula de escape, veio como uma maneira de tirar um pouco daquela dor e transformar numa coisa boa, transformar em arte.
A Frida é outro exemplo claríssimo disso, né? Uma mulher que sofreu muito desde quando ela era muito jovem, um acidente que ela sofreu, né? Que ela ficou acamada, os problemas na coluna dela, ela sem conseguir andar, a situação com o marido, né? Que o Diego era mais velho do que ela, mas morria de trair ela, inclusive traiu ela com a própria irmã. Então, assim, aí teve a questão dela querer ter filho, não conseguir engravidar. Quando ela engravidava, ela abortava, né, o aborto espontâneo. Enfim, a Frida passou por tantas coisas ruins e disso, né, dessas mazelas da vida dela, vieram não sei quantos quadros. Enfim, tem quadros dela que a gente parece realmente que a gente está sentindo a dor naquele momento, né? Alguns quadros que mostram ela na cama do hospital, né, com as referências, as analogias ao aborto, enfim. Então, assim, estou falando um pouco desses que são bem conhecidos, né, o Van Gogh e a Frida, mas tem tantos outros e tem, enfim, tem arte para todos os gostos, todos os tipos, né? Tem arte abstrata, tem as artes que são mais realistas, tem as artes que vão usar mais paisagens, animais, outras que vão usar mais o dia a dia. Né? A Santa Ceia é uma das artes que praticamente em toda casa vai ter, obviamente que não o original, né? Porque é muito caro, mas tem as réplicas, né? Tem as adaptações. Então, assim, os quadros, a pintura é uma das artes mais conhecidas, mais consumidas, mais feitas também nos dias de hoje, né? A gente tem muitos artistas agora nessas eras tecnológicas, né? Com o Instagram, com o Facebook, com o Twitter, a gente ainda tem mais acesso ainda a artistas jovens, pessoas que estão começando agora, ainda estão nas casas dos 20 anos e já fazem trabalhos incríveis. Então, assim, é uma arte, eu gosto muito de falar porque é uma arte que eu desempenho ela, né? Eu não sou muito boa em desenhar nem nada disso, mas eu gosto de pintar, de me expressar da forma que eu puder. Então, da forma que eu estiver ali, eu estou me sentindo meio mal, eu vou lá, faço minhas pinturas, faço meus desenhos, né? O pincel, ele é muito diferente. Enfim, as texturas, é muito legal. É muito legal a gente pegar qualquer uma dessas artes, né? E tentar se expressar de alguma forma, que realmente faz diferença, dá uma desopilada na mente. Próxima arte agora nós temos a música, que é a quarta arte. Qual a trilha sonora de sua vida? Ou então, qual a trilha sonora da sua semana? Em termos de streaming, em que as músicas são compartilhadas, organizadas em listas e ouvidas o tempo todo, nem percebemos o quanto que elas são antigas. Dentre os maiores compositores da história, alguns datam de séculos atrás. E a música tem sido contemplada como uma das artes mais versáteis de todas. Canções podem tratar de amor, rebeldia, amizade, protesto. Podem, inclusive, nem letra ter e ser apenas algo para relaxar. Muitos procedimentos médicos têm utilizado a música nos últimos anos. Até mesmo cirurgias cerebrais já foram feitas, tendo ela como referência da saúde do paciente. Então, assim, a música é outra, né? Assim, é praticamente impossível a gente conhecer alguém que não escute música, né? Que não gosta de música, até as pessoas que, enfim, que não se identificam tanto ou que não gostam tanto assim, mesmo elas têm os seus artistas favoritos, os seus estilos favoritos, né? E sobre essa questão dos procedimentos médicos, né? Agora tá num boom também do lo-fi no YouTube, né? Tem outros tipos de música também, mas o lo-fi ele veio muito com essa, né, de relaxar, de conseguir pegar no sono, de escutar algo enquanto estuda para se concentrar. Então, assim, só um exemplo, né? Mas, enfim, tem vários outros estilos e a música, ela tá muito envolvida, né, no ser humano mesmo. Ela é tão antiga que a gente nem tem como saber muito bem como que começou, né? A gente sabe de, enfim, de coisas atrás, na época dos vikings, as pessoas, aquele povo lá, né, nas suas fogueiras, com seus rituais, já cantavam, enfim, por tanto é que tem músicas de hoje em dia, né, que a gente escuta hoje em dia, ou que foi adaptado, mas que datam de séculos atrás e que a gente nem sabe muito bem a origem exata. Então a música ela é muito envolvente, né, ela toca nas pessoas, as pessoas que dominam essa questão do instrumento musical também, né, uma forma de se expressar, uma forma de falar através da música. E, enfim, né, e as letras podem trazer os assuntos mais diversos possíveis
Então, tem muita questão do estilo também, né, do gênero, mas as letras elas vêm, né, para falar, enfim, de tudo. Vem para falar de família, vem para falar de um coração partido, vem para falar de protesto, né? Tanto é que em épocas de ditadura, tanto no Brasil quanto em outros países, tinha a questão da censura, né, de mandar esses artistas para fora do país porque eles estavam, através das músicas, conscientizando, ou enfim, dando a opinião deles sobre o abuso de poder. Enfim, e tantas e tantas outras coisas. Então, a música ela realmente está envolvida no nosso dia a dia, né? Para algumas pessoas é um momento de se conectar, de curtir. Tem pessoas que botam no fone, fecham os olhos, vai curtir a música. Outras pessoas que gostam de fazer as atividades domésticas, varrer a casa, lavar uma louça, ouvindo a música. Outras pessoas que dirigem, enfim. E é praticamente, realmente impossível a gente conhecer uma pessoa que não consuma de jeito nenhum. Nem que seja uma música clássica, um hip hop, não sei, um lo-fi, mas nesse daqui eu conseguiria generalizar, eu conseguiria dizer que acredito que todo mundo, nem que seja um estilo, alguma coisinha, mas consome de alguma forma algum estilo de música, né? Faz parte, já está muito ligado com o nosso dia a dia, com a nossa realidade. A próxima arte, literatura. Quem lê, viaja. O slogan da campanha de incentivo à literatura de alguns anos atrás define com precisão a importância dos livros para o ser humano. Se hoje podemos acessar livros com um clique no celular ou com leitor digital, né, com Kindle, por exemplo, durante séculos eles foram feitos de maneira manuscrita, passando de geração para geração. Conhecer a literatura é saber de que forma a história foi contada ao longo dos anos. Grandes histórias, guerras, amores, tudo isso foi passado por livros, revistas e até mesmo em folhetins, na chamada literatura de cordel. O desenvolvimento das artes está diretamente ligado à tecnologia que proporcionou a propagação em massa. No caso da literatura, as impressoras automáticas e depois a digitalização dos arquivos ajudaram muito neste trabalho. Porém, grandes revoluções da história da humanidade foram iniciadas por livros, e a esperança de um futuro melhor está depositada na capacidade das nações debruçarem-se sobre eles para aprenderem com os erros do passado e evitarem os do futuro. Essa finalização, né, é uma frase que eu sempre falo e muitos dos professores também falam, né, que conhecer a história de um local, de um país, de um povo, a gente conhece justamente para quê? Para a gente reconhecer os erros, ver o que aconteceu e não deixar que esses erros se repitam. Então, por isso que é tão perigoso, né? Quando as pessoas não têm o hábito da leitura, quando as pessoas não gostam de buscar, enfim, de ver como que aconteceu algum tempo atrás, ou muito tempo atrás, séculos atrás, porque aí acaba que a gente não se previne, né? Não está ali precavido. E aí acaba acontecendo alguma coisa no presente, que está repetindo o passado, né? Como dizia Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado. Então, assim, vai acontecer, e se a gente não tiver um mínimo de base, a gente vai passar pelas mesmas coisas de novo, vai cometer os mesmos erros novamente, quando a gente já poderia isso aqui já aconteceu em tal lugar, em tal época, eu já sei onde que isso aqui vai dar. Ou, enfim, eu já tenho uma noção de onde que pode dar. O que eu posso fazer para evitar, né? E, enfim, a literatura, ela é uma das minhas artes preferidas, né? Falando mesmo no meu pessoal. Eu acho que o livro, ele é capaz de mudar vidas. Crianças, enfim, que se sentem sozinhas, que não têm muito apoio de amigos, da família, que, por exemplo, crianças que cresceram sem internet, sem televisão, seja porque na época não tinham, porque a família não tinha acesso. O livro vinha como válvula de escape também, né? E o que é legal do livro é que você é seu próprio diretor. Então, acho que quem falava essa frase era a Thalita Rebouças. Eu lia bastante esses livros infantos juvenis na minha adolescência, e a Thalita Rebouças, num dos livros dela, ela fala que quando você lê, você é seu próprio diretor. Então, você mesmo pode decidir como que vai ser, por exemplo, a casa da pessoa, né? Quando a pessoa fala, minha mãe entrou na cozinha, a pessoa está lá lendo um livro, mas enfim, você que visualiza como que é a casa, como que são os cômodos, como que são os personagens, os locais no geral, enfim. E quando você, por exemplo, assiste uma adaptação e depois você vai ler o livro, você perde esse poder que você tinha se você lesse primeiro para depois ir assistir.
Por quê? Porque como você já achou a adaptação, quando você vai ler o livro, né, que é sobre a mesma história, acaba que os personagens você já visualiza como os atores que interpretaram. A casa, os locais, as situações, as cores, os detalhes, os objetos, tudo isso você perde um pouco dessa, como que eu posso dizer, dessa liberdade que você tinha de criar, de imaginar. Alguém já pensou por você, alguém já deixou tudo estruturado por você, sabe? Por isso que geralmente as pessoas falam, né? Tem um filme tal que é baseado em tal livro. Pois então eu vou ler o livro primeiro para depois eu assistir. Tanto porque o livro ele é mais detalhista, né? Nunca vai ter como uma adaptação de um filme numa série trazer tudo detalhadamente, todos os detalhes, todos os diálogos, tudo que acontece num livro, porque o desenrolar de um livro é diferente do desenrolar de um filme. Então sempre o livro ele vai ser um pouco mais completo na história e o filme ele vai trazer outros recursos que o livro já não traz, né? Então o filme ele vai ter uma trilha sonora no momento ali de romance, por exemplo. Ele pode ter a liberdade de trazer outros personagens, outros diálogos, outras coisas ali, né? Combinando com a história. Então, enfim, geralmente é uma troca bem legal. Geralmente as pessoas brigam, né? Não, eu sou team livro, eu sou team filme. Mas eu acho que dá pra gente combinar os dois, dá pra gente consumir, gostar bastante dos dois, mas nunca desmerecendo o quão é importante a literatura, o quão é importante a gente ter esse acesso, porque com a leitura a gente se expressa melhor, a gente escreve melhor, a gente expande o nosso vocabulário, seja na língua nativa ou numa outra língua. Como eu falei, a gente mexe muito com a nossa imaginação, com a nossa criatividade. Tem os plot twists que são maravilhosos, né, que faz parte de um enredo. Geralmente vem o início, vem ali o meio, que acontece alguma coisa assim que, meu Deus, não imaginava isso, e depois vem o desenrolar, né, vem o final. Enfim, a literatura envolve tudo, né, gente? Vai envolver tragédia, romance, comédia, os quadrinhos, enfim, tem vários tipos de leitura que podem ser feitos, o importante é que a gente leia. E a minha preocupação é que a gente esteja perdendo um pouco disso, né? Eu sou professora, trabalho em outros locais, enfim, com pessoas, né, cara a cara, com adolescentes, com crianças, e infelizmente, geralmente agora o comum tem tal adaptação, sei lá, de um quadrinho, né? Saiu aqui o desenho Invencível, né? O Invincible. Para que eu vou ler o quadrinho se já tem o desenho para eu assistir? Em 8 episódios eu assisto. Né? Algumas pessoas têm esse tipo de pensamento. Enfim, né? Não quer dizer que tudo que a gente faz assistir de adaptação a gente tem que ler também. Mas que é interessante, é. E aí a gente pega o que a gente gosta, pega o que tem afinidade, né? Não é obrigado, porque a literatura é importante, eu tenho que ler tudo. Eu tenho que ler livros sobre espiritismo, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ler as comédias, eu tenho que ler as peças teatrais, eu tenho que ler as tragédias lá de Shakespeare, eu tenho que ler os livros filosóficos do Nietzsche, do Schopenhauer, não. Né? Obviamente que isso é interessante, porque agrega valor, né? Faz com que a gente aprenda mais, enfim, saia um pouco da nossa bolha. Mas eu sou muito também de apoiar as pessoas a lerem o que elas gostam. Então, pega o que tem afinidade, pega o que você realmente tem interesse e vai-se embora. Mas pelo menos lê, né? Falando sobre o pessoal também, eu gosto muito de livros de romance. Eu gosto muito de Jane Austen, por exemplo, que é uma autora do século XVIII, XIX. Enfim, não é todo mundo que gosta. Vai ter pessoas que vai ficar, nossa, que nada a ver, é uns romances muito antigo, né? Na época que famílias organizavam casamentos, que tinha aqueles bailes na Inglaterra, totalmente fora da minha realidade, coisas que eu nunca passei, provavelmente nunca vou passar, mas eu gosto, né? Eu me teleporto assim para lá, para aquela época, eu me sinto ali uma camponesa inglesa do século XIX, atrás de um marido. Olha só que doido, totalmente fora da minha realidade, fora de quem eu sou, das coisas que eu quero para minha vida. Mas eu me interesso por esse tipo de leitura. E já que eu gosto, que eu tenho essa afinidade, eu tenho uma tendência em ler mais esse estilo de livro. Então, isso que é interessante, né? A gente se reconhecer, não ter vergonha e praticar e ler. Porque realmente faz diferença e agrega e muda completamente a nossa forma de ver o mundo, né? E aí temos a próxima, que é a dança. Dança é a arte número 6, é mais do que diversão. Dançar para muitos é uma das atividades mais divertidas da vida. Milhões de pessoas ao redor do mundo têm essa arte como principal elemento de lazer. Porém, a dança sempre foi mais do que isso.
um verdadeiro tesouro nacional. Muitas vezes foi determinante para estabelecer classes sociais, por exemplo. Se hoje o funk é a dança da periferia, em outros tempos e regiões do mundo, este título coube a modalidades diferentes da dança. A lambada já foi até tema de filme como dança proibida. Culturas são formadas sobre aspectos locais e para alguns a dança é o principal elemento. Na indústria indiana de cinema, a chamada Bollywood, é fundamental que as produções tenham muita música. Isso acontece porque é hábito local ficar de pé e dançar enquanto os filmes são projetados. Isso explica, por exemplo, a cena final do clássico e premiado Quem Quer Ser um Milionário. Dançar para os indianos é colocar para fora todos os sentimentos, bons e ruins. Quer uma definição melhor de arte do que essa? Então é que eles trouxeram mais essa questão do indiano, né? Mas enfim, a dança também, né, outra arte riquíssima que vai ter, enfim, várias modalidades, várias formas diferentes, vai se adequar de culturas diferentes também. E para algumas pessoas é um life change, né, que a gente chama, é uma mudança de vida por completo. Tem pessoas que se recuperam de depressão, melhoram crises de ansiedade, melhoram o físico, o mental, pessoas que se encontram mesmo através da dança. Não deixa de ser uma expressão, né? Seja o forró, o balé, a lambada, o hip hop, né? As danças urbanas, as danças clássicas, o tango, enfim, seja o que for, é uma forma de se expressar, de estar em conjunto ali com o grupo, né? Então tem muito essa questão também da troca do grupo, da parceria, né, que as pessoas têm quando estão dançando alguma coisa juntas. Vem, às vezes, como uma forma da pessoa sair de alguns caminhos errados. Então, por isso que em tantos locais periféricos tem muito essa ênfase, né, esse estímulo à dança, porque aí tira crianças, tira adolescentes de possivelmente entrar no mundo de um crime, ou enfim, ou de entrar em algumas coisas que não sejam tão legais. Enfim, a dança, gente, realmente ela vem para mudar mesmo. É uma arte super inclusiva, né? Ela vai além de etnia, de raça, de cor, de status social. Obviamente, né, que vai ter, então, às vezes a pessoa vai, sei lá, vai dançar swingueira, novo, vai dançar swingueira e vai ter ali umas pessoas que são mais ricas, umas pessoas que são mais pobres, umas pessoas que são mais assim, que são mais daquele jeito, mas na hora que a música começa a tocar e que todo mundo vai ali passar a coreografia, tá todo mundo no mesmo patamar, todo mundo tá igualado ali naquele momento, todo mundo com o mesmo intuito, digamos assim, né, de sentir a música, e aí obviamente vai ter a música envolvida, né, de sentir a música e de se expressar, de suar, de colocar em movimentos, né, de sentir o seu corpo. Por isso que tem pessoas também que não sabem muito bem dançar, porque elas não têm noção de espaço, não têm noção do próprio corpo dela. Enfim, a dança ela é praticamente uma cura, né? Eu conheço várias pessoas que trabalham com isso, que desempenham esse tipo de papel. E a gente vê que realmente a dança muda vidas, eu resumiria dessa maneira. Ela muda tanto a vida de quem está ensinando, como de quem está aprendendo, de quem está começando agora. E aí tudo aquilo que eu falei, as questões emocionais, as questões de se reconhecer, às vezes para algumas pessoas é só um lazer, é só um passatempo, para alguns é só uma maneira de se manifestar, enfim, a dança ela é crucial. E por último nós temos o cinema, que é a sétima arte. E chegamos então à famosa sétima arte, o cinema. De todas, talvez a que tenha a maior penetração entre os brasileiros. É difícil conhecer alguém que não goste de filmes e agora as séries também, né? E um dos passeios preferidos por jovens e adolescentes é exatamente esse, ir ao cinema. Se hoje estamos nos tempos de mega produções com efeitos especiais, é porque o cinema é uma das artes que mais usou a criatividade em tempos de tecnologias esparsas. Os clássicos filmes de Charles Chaplin eram verdadeiras obras de arte, assim como seus contemporâneos do chamado cinema mudo. Foi nas telonas que muitas pessoas aprenderam sobre amor, carinho e até mesmo política e esportes. Na década de 60 e 70, era comum passar os gols das rodadas nas salas de projeção antes dos filmes. Então, né, o cinema ele veio, enfim, com essa ferramenta aí gigantesca, que, enfim, serve para unir pessoas também, né? Como eu falei, é muita questão da interação, os amigos, os casais. Mas o cinema, ele vem como esse portal, digamos assim, que leva a gente para qualquer
qualquer ambiente, seja fictício, seja real, seja períodos antigos, seja períodos futurísticos. A gente pode ir para qualquer canto através dos filmes, através das séries, né? E, enfim, realmente uma explosão de criatividade, tem muito plot twist também, são coisas que a gente não imagina, né? Tem filmes que são mais previsíveis, que são mais, enfim, tem filme de todo tipo, né? Vai ter o terror, vai ter a comédia, vai ter os documentários, vai ter as comédias românticas, vai ter só o romance, vai ter os filmes de guerra, os filmes de ação, os filmes de aventura, as animações que são feitas mais para os adultos, né, que vão ter temáticas mais sérias ou que vão ter mais agressão, enfim, vão ter os animes, né, que são japoneses, vão ter os doramas, que são as novelas coreanas, vai ter de tudo que a gente imaginar vai ter dentro do cinema, né, nessas produções audiovisuais. Enfim, e eu não consigo imaginar um mundo sem cinema. Olha que louco, né? E o termo sétima arte, usado para designar o cinema, foi estabelecido pelo Richioto Canudo, do Manifesto das Sete Artes, criado em 1912, que foi apenas publicado em 1923. A ideia de numerar as artes veio somente como uma forma simples de designar as diferentes manifestações artísticas. Posteriormente, foram propostas outras formas de arte, umas mais ou menos consensuais, outras que foram prontamente aceitas, como o caso da nona arte, que hoje em dia é uma expressão muito utilizada para designar as histórias em quadrinhos. Olha só, né? Para algumas pessoas vai ser chamado de nona arte. Se eu fosse decidir, né, eu colocaria as histórias em quadrinhos dentro da literatura, porque para mim, gibi, né, as histórias em quadrinhos de super-heróis e tudo mais, está dentro da literatura. Não deixa de ser uma história contada, né? Vai ter os recursos dos desenhos, dos balões. Mas, enfim, muitas vezes é a porta de entrada para muitas crianças, para muitos adolescentes, para ter o gosto pela leitura. Quantas pessoas a gente não conhece, né, que começou lendo mangá, começou lendo Turma da Mônica, e hoje em dia é uma pessoa muito ávida pela leitura, tem o gosto mesmo. Enfim, eu acho importantíssimo e eu acho muito interessante também quem gosta da literatura, né, das histórias em quadrinho. E aí, por que a sétima arte não é usada nos países de língua inglesa? Por que esse termo, né, sétima arte? O uso é menos frequentemente, talvez, porque a pessoa que criou o termo era um italiano e viveu em Paris. Quase todas as suas obras também foram publicadas na França ou na Itália. E o termo terminou não pegando entre os americanos, britânicos, canadenses e australianos. E aí, quem foi o Richioto Canudo, né, que a gente está falando tanto sobre ele? Ele foi um teórico e crítico de cinema pertencente ao futurismo italiano. Estudou no Instituto Técnico Superiore de Bari, né, onde se licenciou em Física e depois Línguas Orientais, estudos bíblicos na Universidade de Florença. Imerso nos ambientes de vanguarda, aos 24 anos, ele se estabeleceu em Paris, onde trabalhou como correspondente do Corriere, né, que eu não vou saber falar no italiano. Em seguida, começou a escrever nos periódicos parisienses. Imerso na vida cultural da cidade, criou a revista Montreuil, em 1913. Estabeleceu uma amizade com Guilherme Apollinaire, com quem manteve uma ampla correspondência. Georges Bloch, Pablo Picasso e Maurice Ravel, entre outros. Destacou sua preocupação teórica sobre a realidade do cinema e suas possibilidades em um futuro de maior evolução técnica. Em 1911, publicou em Paris um artigo intitulado de La naissance d'un sexe mort. Eu não vou saber falar, né? Seria meio que o nascimento da sétima arte. Considerado como o primeiro texto no qual se define o cinema como uma arte. Até então, a sexta arte, na qual se resumem as demais artes. Em 1920, ele fundou o clube, um clube que eu também não vou saber falar, né, falando sobre a sétima arte, e 2 anos depois, uma gazeta dessa sétima arte, na qual, em 1923, ele publicou o Manifesto das Sete Artes, né, onde finalmente define o cinema como a sétima arte, adicionando a dança à lista. Muitos de seus trabalhos foram publicados depois da morte, no livro L'usine Oxymode, não sei falar francês, publicado em 1927. Então, ele foi uma pessoa importante para vir meio que revolucionar, digamos assim, e veio tentar categorizar, né? Colocar a primeira, a segunda, a terceira, enfim, em muitos países concebem, entendem dessa maneira. O Brasil está incluso, né? A gente considera o cinema como a sétima arte.
mas aí que a gente viu que outros países que falam a língua inglesa, né, como o Canadá, a Austrália, a Inglaterra, os Estados Unidos, eles não têm muito esse approach, digamos, né? Eles não têm essa visão, talvez por se tratar do Luciotto ser um italiano e que escrevia muitos livros no francês, né, porque ele morou em Paris. Pode ser também essa questão de que estava muito distante deles e eles não quiseram trazer para si esse tipo de visão. Mas, enfim, é muito conhecido, né? A gente conhece muito essas 7 artes dessa maneira e ele foi principal por conta disso. Então, aluno, acho que a gente conseguiu ter uma ideia, né, de todas as artes, do porquê que elas se manifestaram dessa maneira, que as pessoas veem com essa importância. A gente, né, acredito que muitos de vocês se reconheceram nessas manifestações, vocês devem praticar pelo menos uma dessas. Enfim, faz muito parte da gente, né, enquanto pessoa mesmo, enquanto indivíduo. E para essa nossa aula não ficar muito grande, nós vamos acabar por aqui, mas na próxima aula a gente vai ter a continuação ainda sobre a unidade 1 do volume 2, tá? E a gente faz alguns exercícios, lê textos, enfim, dá uma aprofundada mesmo na apostila. Agora a gente ficou mais na teoria. Então é isso, espero que tenha ficado claro, que você tenha gostado dessa aula e vejo você na próxima. Tchau, tchau!